Bem-vindos ao podcast do IFC Campus Rio do Sul. O nosso tópico é sobre Charles Babbage. Eu sou o Victor. Eu sou a Natasha. Eu sou o Vinícius. Eu sou a Eduarda. Eu sou a Juliene. Então, o Charles ele é inglês, ele nasceu em Londres em 1791, no dia 26 de dezembro. Ele, além dele ter criado a máquina analítica, ele também foi um cientista, matemático, filósofo, engenheiro mecânico e inventor. Ele fundou a Royal Astronomical Society e ele projetou o primeiro computador de uso geral utilizando apenas partes mecânicas, que, como eu já citei, foi conhecido como a máquina analítica. A construção da máquina analítica, ela teve alguns empecilhos, porque como ela tinha uma tecnologia muito avançada para a época, ela acabava saindo muito cara. Aí isso fez com que a máquina de fato não fosse construída, apenas fosse construída a ideia dessa máquina. Conceito social da época. Bom, nessa época, em paralelo, estava tendo a Era Vitoriana na Inglaterra, graças à Rainha Vitória, coroada em 1837. Foi, digamos assim, um período de prosperidade da aristocracia e da burguesia inglesa. Pois a Inglaterra ela já passava por uma ascensão da economia graças à primeira Revolução Industrial, com a invenção da máquina a vapor. E nesse tempo, a sua economia ainda estava crescendo, graças à segunda Revolução Industrial, onde ela aplicava nos meios de produção a energia elétrica e o motor à explosão, ocorrendo assim uma maior produção em menor tempo, além de ela ter mão de obra barata de adultos e crianças, e além do processo de neocolonialismo, onde ela explorava regiões da África e da Ásia. Nessa época, a Inglaterra ela se tornou uma das maiores potências mundiais. Nessa época, em paralelo com a Segunda Revolução Industrial, houve a ascensão do liberalismo na Europa. E na Inglaterra, com essa ascensão neoliberal de poder se expressar e do mercado só decidir os preços dos produtos e da produção, sem o controle do Estado, surgiu a primeira geração da sociedade fabiana, que consistia em um movimento político-social com o rejeito das ideias utópicas, como ocorria nas ideias de Marx. Propunha o desenvolvimento da classe operária para assumir os meios de produção, defendia a normatização dos direitos e das condições trabalhistas e defendia a saúde pública e o ensino gratuito a todos. Origem do invento. Charles Babbage criou sua primeira grande máquina no ano de 1922. Essa máquina era conhecida como máquina diferencial. Ela era capaz de resolver equações polinomiais, possibilitando assim a construção de tabelas de logaritmos. Charles Babbage recebeu seu financiamento pelo governo britânico para que criasse uma máquina que conseguisse ser devidamente programada. Ele teve a inspiração para a criação dessa máquina, pois ele gostava de ver erros em cálculos de grandes físicos. Dificuldades encontradas na época. A tecnologia da época era inadequada para se construir componentes mecânicos com a precisão necessária. Com a suspensão do financiamento por parte do governo britânico, Babbage e Ada utilizaram a fortuna da família Byron até a falência, sem que pudesse concluir o projeto, e assim o calculador analítico nunca foi construído. Foi um invento à frente da sua época, tanto que até a década de 1940, nada se inventou parecido com seu computador analítico. Até essa época, foram construídas muitas máquinas mecânicas de somar destinadas a controlar negócios, e algumas máquinas inspiradas na calculadora diferencial de Babbage, para realizar cálculos de engenharia, que não alcançaram grande sucesso. Tecnologias utilizadas. A máquina analítica funcionava com base nas instruções de cartões perfurados e era movida a vapor. O projeto ainda possuía uma unidade central de processamento e memória expansível, separados um do outro, o que é mais uma característica dos computadores modernos. Contribuições para a ciência e a sociedade na época. Babbage contribuiu muito na administração de empresas com seus inventos, enfatizando a modernização dos modos de produção e se organizando uma empresa, isolando as partes do processo e assim ganhando desempenho, o que era, podemos dizer assim, um pseudo-fordismo. As suas máquinas também serviram como inspiração para a criação dos computadores modernos, por isso ele também é conhecido como o pai da computação.